Antônio e Maiara, não é isso? Isso, Maiara. Pronto. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. A gente já está na reta final dos 10 mandamentos. Na aula passada a gente estudou o nono, hoje a gente vai terminar o nono e entrar no 10º mandamento, certo? Aí, estamos olhando lá para o livro de Êxodo, capítulo 20. No caso, versículo 16, para a gente finalizar aí a questão do nono mandamento. Então, vamos só relembrar aqui o que foi que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós olhamos para o nono mandamento e começamos a observar que o nono mandamento ele foi instituído por Deus como uma proteção à honra das pessoas, tá? Começamos a falar ali daquela notícia do Neymar, daquela menina que tinha acusado ele de estupro e tudo mais, tinha acusado ele e depois descobriu-se que era mentira aquilo dali. Então, e aí, meu velho? Vai sentar no fundão também? Anda muito com essa galera, não. Ele já anda. Mais um que já... Então, vê só. Nós vimos que o contexto do mandamento, tá? Ele tem um contexto direto no ambiente de tribunal, certo? É um contexto de júri ali, como o nono mandamento ele fala. Como eu falei na aula passada, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook para fazer print, não tinha câmera de vigilância, não tinha áudio, não tinha nada disso. Então, as únicas provas de um crime era justamente... A menina Patota tá completa aí no fundão, né? Eu nem tamanho pra sentar. Então, veja, a única prova que as pessoas elas podiam ter para se defender ou acusar alguém de um crime era testemunha ocular. Então, pela lei de Moisés, foi instituído que a palavra de 2 ou mais testemunhas seria válida para acusar ou absolver aquele réu ali. Então, veja que a questão do testemunho naquela época era algo muito sério, porque a vida de uma pessoa dependia da palavra daquelas testemunhas ali. Então, nós vimos aqui vários exemplos, textos bíblicos que mostram essa seriedade da questão do testemunho verdadeiro daquelas pessoas ali. O impacto do que elas falassem era uma questão de vida ou morte. Tanto é que se alguém acusasse outra pessoa falsamente, aquela pessoa que acusou seria morta, tá? Para você ver a seriedade que era a questão dos 10 do nono mandamento. Então, o nono mandamento ele é uma proteção à honra humana, né? Ninguém queria aí o seu nome, o nome da sua família desonrado, né? Nós vimos também que o problema da mentira que envolve o nono mandamento, geralmente quando a gente pensa no nono mandamento, nós pensamos de forma primária na questão da mentira, o problema da mentira. Então nós vimos que a mentira ela já é um problema antigo. Desde o Éden, nós já temos esse problema da mentira quando Satanás ele usa de forma distorcida as palavras de Deus para enganar Adão e Eva, né? Então ele foi o primeiro ali a mentir. Tanto é que a Bíblia atribui a ele a ser o pai da mentira, né? Então, vamos ver outros casos de mentira na Bíblia, certo? Volto a repetir, o fato de estar lá na Bíblia não significa que a Bíblia está concordando com aquilo, tá? Tá ali no sentido didático, de nos demonstrar a nocividade que é a mentira e o falso testemunho. Então, temos lá no Éden, Jacó mentiu, Labão mentiu, uma mentira levou Cristo a ser crucificado, Ananias e Safira mentiram, Abraão mentiu. Então, vemos que a mentira ela fere e traz consequências profundas nessas pessoas aí, tá? Aí depois nós olhamos em cima do Catecismo de Heidelberg, quais são as exigências do nono mandamento para nós, tá? Então, o nono mandamento exige que
Eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém, não devo nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca e nem difamar, não condenar nem me ajuntar com ninguém para condenar outra pessoa premeditadamente sem ter ouvido antes. Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim apesar da ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Então, nós analisamos ponto a ponto do que o catecismo ele vai dizer sobre a exigência do nono mandamento. Então, primeiro, não dá falso testemunho contra ninguém. Isso daí é bem claro. Eu não devo dar falsas informações sobre conduta, postura, sobre a ética, sobre a moral de qualquer pessoa, tá? Apresentar falsas informações sobre alguém é quebra do nono mandamento, né? Aquele negócio de dizer que a pessoa fez uma coisa sem a pessoa ter feito aquela coisa. Isso é levantar falso testemunho. Não distorcer as palavras de ninguém. Quando a gente distorce as palavras de alguém, nós também estamos quebrando o nono mandamento. Aquele negócio. Ellen falou alguma coisa para Adriele, aí a Adriele pega o que Ellen falou, vai contar para Jonas, só que ela distorce as palavras. Tá entendendo? Ela aumenta ali. Ou ela subtrai alguma informação ali. Né? Aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Então, isso é quebra do nono mandamento também. Certo? Não fazer fofoca ou difamar. Foi um ponto que a gente fica bastante falando aqui, tá? Nessa questão de que a fofoca, ela transmite uma informação ou um boato, tá? Que não se pode comprovar, ok? Só que a fofoca também, ela pode passar informações verdadeiras. Aí qual é o problema em torno da fofoca e por que a fofoca ela é uma quebra do nono mandamento? Bom, primeiro é que no sentido mais negativo, quando você fofoca, tá? Você está passando uma informação falsa ou desnecessária de uma pessoa para outra, tá? Mesmo que essa informação ela seja verdadeira, a pergunta que deve guiar é necessário eu passar essa informação adiante? Se aquela pessoa me confessionou algo, eu devo passar isso adiante, expor ela a outras pessoas, por mais que isso seja verdadeiro? Nós vimos que, tipo, em questões positivas, tipo, a pessoa conseguiu emprego, conseguiu passar no vestibular, casou e tudo mais, ou seja, notícias boas nós podemos comentar. A Bíblia nos exorta a justamente se alegrar com os que se alegram, né? Então, alguém passou no Enem, legal, massa, soube que Jonas passou no Enem, né? Ó, tu soube que fulano conseguiu um emprego, estava estudando, ou fulano conseguiu um estágio. Então, é um tipo de notícia que a pessoa que recebeu aquela bênção, ela vai ficar contente em saber que a alegria dela é a alegria dos seus irmãos, né? Mas, e o contrário? E se for uma informação negativa? Algum pecado que aquela pessoa cometeu e ela confessa esse pecado a você e você passa isso adiante? Ou algum problema que essa pessoa tem, você faz a rádio WhatsApp, né? Todos os grupos do WhatsApp já estão sabendo o que aconteceu ali. Então, a fofoca ela pode espalhar coisas verdadeiras, porém é necessário espalhar, tá? É necessário espalhar. Já a difamação, né? Ela visa denegrir a imagem da pessoa, tá? Você vai ali com a difamação inventar algo falso daquela pessoa e passar adiante. Nós vimos na aula passada que a palavra grega para caluniar ou difamar é a palavra diabolos, tá? Que significa atacar a reputação de alguém através da mentira, de onde deriva a palavra diabo. Então veja que a Bíblia mostra que a difamação ela é a marca de um descrente e a postura do diabo, porque é isso que o diabo ele faz, ele difama
os filhos de Deus, tá? Então, Jesus ele considera a calúnia ali como algo grave, certo? Então, cuidado aí com a fofoca, gente. Por favor. Nós também não podemos condenar nem se ajuntar com ninguém para condenar outra pessoa de forma premeditada. Uma das coisas que a gente falou aqui na aula passada foi a questão do chamado do linchamento virtual agora, né? Ou a cultura do cancelamento. O cara fala alguma coisa, você na rede social já está emitindo juízo sobre aquilo dali, não sabe se foi verdade, se não foi, se é fake news, se não é. Então, muito cuidado a você se juntar a outros num coro de acusação a alguma pessoa sem ter provas alguma. Isso é quebra do 9º mandamento. E em tempos de rede social, isso aí é um negócio fora do normal, né? É um desafio e tanto aí. Precisamos ser cautelosos nisso daí. A gente viu até o exemplo lá de Davi, que acreditou na difamação de Ziba contra Mefibosete, tá? Filho de Jonatas, e emitiu um julgamento em cima de Mefibosete sem uma investigação, sem averiguar os fatos ali, para saber se realmente Ziba estava falando a verdade ou não. Depois Davi viu a besteira que fez, viu que fez um julgamento errado, foi lá atrás de Mefibosete e reparou ali aquele dano feito, certo? Então, muito cuidado com isso daí. A gente viu também a questão de Mateus 7, do 1 ao 3, quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Então nós examinamos que dentro do contexto dessa passagem de Mateus, Jesus não está dizendo que nós não podemos julgar ou ter um pensamento crítico acerca das coisas que nos rodeiam, tá? Nós devemos ter um senso crítico, sim. Se a gente está numa rede, está no Instagram lá e vê alguma celebridade gospel ali falando alguma heresia ou falando algum erro teológico, nós temos que ter o nosso senso crítico e julgar aquilo ali como errado. Não é isso que a Bíblia diz. É assim, assim, assado. O que Jesus está dizendo aqui é que a medida que você usa para julgar os outros é a mesma medida que vai ser usada para julgar você. Tá? Então, o julgamento ali é um julgamento premeditado. Tá? É um julgamento, como é que se diz? Eu usei a palavra na aula passada, esqueci. Leviano, tá? É um julgamento leviano. Depois nós vimos que nós devemos repudiar toda a mentira e todo o engano, tá? Existem outras coisas que o 9º mandamento ele contempla também, como por exemplo o estilo de vida falso, o legalismo. O legalismo é a quebra do 9º mandamento. Por quê? Porque eu estou vivendo algo que de fato eu não sou. É aparência. Tá? Eu tenho a aparência de ser uma pessoa religiosa, eu tenho a aparência de ser uma pessoa santa, mas eu não vivo isso internamente. Tá? Era o que Jesus condenava os fariseus. Quando Jesus fala para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Em relação ao próximo, como tipo isso de a gente vai ouvir na vida, uma vida falsa, tem a ver com da falsa testemunha do próximo. Entenda que o 9º mandamento ele é uma quebra para com o próximo, mas também para com Deus. Todos os mandamentos eles têm essa ligação, Deus e o próximo. Então, se eu estou vivendo uma vida falsa, eu estou mentindo para Deus. Consequentemente, eu estou mentindo para o próximo. Principalmente no contexto de igreja, que a gente tem um corpo. Lembre que o pecado de uma pessoa é o pecado da igreja. Tá? Por isso que o pecado é uma coisa séria, gente, no contexto de igreja. Não pense que o seu pecado, por mais que ele seja somente seu, oculto, ninguém mais conheça, não vai trazer consequências para a igreja. Espiritualmente traz consequências para a igreja. Somos um corpo. Se o teu dedo mindinho leva um corte, teu corpo todo vai sentir. Tu leva uma topada no dedo mindinho do pé,
tu vai sentir pelo corpo todo. Não vai ser só o teu pé que vai doer, você vai sentir a dor irradiar pelo corpo, tá? Então, o estilo de vida falso, ele afeta o corpo de Cristo. Primeiro, porque você vai dar mau testemunho. Porque dentro da igreja você vai ter um procedimento, mas fora você vai ter outro. É o cara que é um santo dentro da igreja, mas fora é um demônio. Então, as pessoas já vão associar ele àquela igreja e àquela fé. Entendeu? Então, implica na quebra ali, porque ele está mentindo, não só para Deus, mas para o próximo também. A falsa profecia também é quebra do 9º mandamento. Veja que no Antigo Testamento o falso profeta ele era punido com a morte, certo? Então, muito cuidado com esses assim diz o Senhor está me dizendo, certo? A gente viu isso lá no 3º mandamento, no não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cuidado com aquilo que nós ouvimos, apoiamos e compartilhamos. Cuidado com as brincadeiras excessivas, né? E aqui eu citei o exemplo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele chegou para dar aula na sua turma de filosofia e um aluno gaiato, um ângelo da vida, chegou esse professor, corra na janela que tem uma vaca voando. E lá vai o Tomás de Aquino para a janela do castelo, olha para um lado, do mosteiro, olha para o lado, não vê vaca nenhuma. E a galera começa a cair na gaitada. Mas, professor, o senhor tão inteligente, o senhor tão conhecedor de vários filósofos, da filosofia de Aristóteles, o senhor vai acreditar que uma vaca voa? Então, Tomás de Aquino olha para ele e disse, eu prefiro acreditar numa vaca voando do que acreditar que um crente esteja mentindo, mesmo que por brincadeira. Então, lembre-se daquela aula que nós tivemos. Lembre-se daquela aula que nós tivemos sobre a zoeira, né? A zoeira, por mais que a gente pense que ela não tem limites, ela tem limites. Eu acho que a aula é para Daniela. Oi? Eu acho que a aula é para Daniela. É. Outra coisa também, cuidado ao fazer promessas que vocês não podem cumprir, nem estão com a intenção de cumprir. Tá? Tipo, eu prometo que eu vou chegar cedo todos os ensaios do louvor. Eu não pedi nada para isso. Então não prometa se você não está nem com a intenção, nem vai conseguir cumprir isso. Lembre-se que a palavra do crente diante das escrituras é sim, sim, não. Vamos ensaio para 4 horas? Não, vamos marcar um ensaio para 4 horas que eu chego. Tá bom. 4h20 a pessoa me aparece, né? Tudo bem. Num tribunal ou em qualquer outro lugar, nós devemos amar a verdade, dizê-la, confessá-la com honestidade, fazer tudo para defender e promover a honra e a reputação do próximo. Gravem bem isso, gente. O 9º mandamento, ele nos ensina a defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Então, se eu espalho alguma notícia que vai ferir a honra ou a reputação do meu próximo, eu estou quebrando o 9º mandamento. Certo? Aí, por fim, nós vimos a questão dos 3 tipos de mentira, ok? Nós vimos ali a questão da mentira maliciosa, tá? Que é aquela mentira que é na intenção mesmo de causar dano ao próximo, certo? Vimos a questão da mentira jocosa, que é a mentira por diversão, por brincadeira, certo? Nós vimos que essa mentira é um pouco mais complexa, por quê? Porque no mundo do entretenimento é o que a gente tem. Um ator, quando ele está dramatizando ali, ele está inventando um personagem. Muitas vezes ele está expressando uma opinião que ele mesmo não crê naquilo dali. Tá? Então, de certo modo, é uma inverdade, é uma mentira aquilo dali. Essa galera que faz piadas, esses stand-up comedy, nem tudo aquilo que eles contam na piada são coisas que de fato aconteceram com eles. Vão pegando situações aqui e acolá e inventam ali para entreter. Bom, não há problema nisso daí, certo? Agora, a situação ela se torna diferente quando os elementos da mentira jocosa
são inverdades com o intuito de ofender ou denegrir alguém. Sabe aquele negócio do cara, brincando se diz umas verdades? Né? Então você usa a brincadeira para ofender, machucar ou difamar alguém. Isso é muito sério. Muito sério. Uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é justamente com quem eu brinco. Por exemplo, eu tiro brincadeiras com Rodrigo e Vinícius, mas que eu não tiro com outros aqui. Porque eu tenho uma certa liberdade, eu sei até onde eu posso ir com eles. Tá? Então, a mesma coisa vai para essa questão. Então, cuidado com a zoeira. Nós lemos ali em Provérbios 26, 18 e 19. Olha lá, para ele dar uma lida. Provérbios 26, versículo 18 e 19. Diz o seguinte, Provérbio 26, 18 e 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Então, cuidado com as brincadeiras exageradas, tá? Principalmente essas brincadeiras com aparência de mentira, mas que no fundo tem alguma verdade ali para ofender alguém, certo? E terceiro, nós vimos a chamada mentira por necessidade, certo? Então, essa questão da mentira por necessidade, a gente parou lá por conta do tempo. Que é aquela mentira que não pretende causar dano ao próximo, mas, ao contrário, pretende ajudá-lo, certo? Essa questão da mentira por necessidade, ela vai entrar naquele ponto que nós vimos lá no começo das nossas aulas de ética cristã, que são justamente as visões acerca da ética. Lembra lá a questão do absolutismo graduado, absolutismo conflitante, não conflitante? Pronto. Cada uma daquelas visões ali, se você não lembra, não tem mais gravação, porque eu tiro do ar agora que eu lembrei. Mas depois eu mando lá o resumo. Cada uma delas vai dizer o seguinte, o absolutismo não conflitante, ele vai dizer o seguinte, olha, não existe conflitos éticos para o crente. Então, o crente, em nenhum momento, ele pode quebrar nenhum dos mandamentos. Não existe conflito. O absolutismo o conflitante, ele vai dizer, há conflitos éticos, sim, na vida do crente. Então, vai chegar um momento em que o crente ele vai se deparar com uma situação em que ele vai ter que contar uma mentira por necessidade. Só que ele vai ser responsável por aquele pecado que ele comete, certo? E o absolutismo graduado vai dizer, olha, no momento de conflito, você escolhendo um mal menor, então você não vai ser responsável por aquele pecado. Exemplo, esconder um judeu na Segunda Guerra Mundial tornou-se um exemplo clássico disso daí. Como é que alguém poderia esconder um judeu dos nazistas dizendo uma verdade para os soldados que entravam nas casas para fazer uma revista? Não tinha como. Você escondia o cara lá no porão, no sótão, seja lá onde for, chegava lá o soldado nazista, e isso aí, você tem judeu aí, tem algum judeu escondido aí, recebeu uma notícia que tem. Aí o cara vai dizer, tem, tá lá debaixo da cama. Não, você vai preservar a vida daquela pessoa, dizer, não tem ninguém aqui não, só tem a minha família. Não vi nenhum judeu passar por aqui. Tá? Ou seja, você poupou a vida de uma pessoa, então você optou pelo mal menor. Entre você permitir a morte e a tortura de uma pessoa e mentir, o mal menor seria a mentira. Então, no absolutismo graduado, você não seria culpado deste pecado, porque você estaria se valendo do bem maior, que é preservar a vida de uma pessoa. Ok? Só que, dentro dessa questão dos absolutismos, vai dividir opiniões entre os teólogos das mais diversas eras. Por exemplo, se você perguntasse a Agostinho essa questão da Segunda Guerra Mundial, se ele tivesse visto a Segunda Guerra Mundial,
Agostinho ia defender que não, você não pode mentir. Tá? Ele ia dizer o seguinte: essa pessoa ela pode até morrer no corpo, mas a sua alma, mas não na sua alma. E quem mente perde a alma. Então Deus destrói qualquer um que prefira falsidade. Então nenhuma mentira, por proceder da verdade, deve ser aceita. Então, para Agostinho, na Segunda Guerra Mundial, alguém que estivesse escondendo um judeu e fosse interrogado deveria entregar o camarada lá, para não quebrar o nono mandamento. Certo? Mas só que a Bíblia, ela vai nos mostrar alguns casos de mentira por necessidade. Por exemplo, Raabe. Raabe mentiu. Ela escondeu os espias de Israel e mentiu. Quando os soldados lá de Jericó chegaram, disse: olha, nós vimos aí que tem uns espiões lá do povo de Israel. É verdade que eles estão aí? Não vi nenhum não. Eles pularam pelo muro, foram-se embora. Se vocês forem atrás, acho que vocês ainda alcançam eles. Os caras vão. A Bíblia vai atribuir aquele ato de Raabe como um ato de fé. Ela é justificada por aquele ato e ela entra ali na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 31. Nós vemos também o caso de Saul, que vai enganar, aliás, Samuel que vai enganar Saul. Vê lá, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 e 5. Primeira Samuel 16, do 1 ao 5. E o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E respondeu Samuel: sim, é de paz, venho oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então consagrou a Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Então, Saul, ele mente ali, aliás, Samuel, ele mente ali para Saul, quando ele vai lá até Jessé para ver quem seria o novo rei, certo? Davi se fingiu de louco, lá em 1 Samuel 21:13. Está lá Davi, no meio dos filisteus, pronto, agora eu vou morrer. Aí o que ele fez? Se fingiu de louco. O rei olhou e disse: esse cara tá louco. Expulsa ele daqui. Não tem mais juízo. Eu vou fazer o que com ele? Não me serve. Saiu babando, espumando e tal. Então, fez aquilo para preservar a sua vida. Houve outros casos em que Davi também mentiu, que foi no caso em que ele comeu os pães da proposição de só os sacerdotes podiam comer. Tá? E um outro texto bem polêmico é o de 1 Reis 22, do 19 ao 23. 1 Reis 19 ao 23. 22. 1 Reis 22. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu,
se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? E ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os profetas, todos os seus profetas, e o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Então Deus envia um espírito mentiroso ali para se apoderar dos profetas de Acabe, para que eles enganem Acabe. Deus já havia proferido uma sentença para Acabe: Acabe, você vai morrer. Mas Acabe estava relutante daquilo dali. Então ele chama todos os profetas para poder falar se ele deveria sair à guerra ou não. E todos os profetas mentem para Acabe, dizendo: pode ir para a guerra que você vai ganhar. Aí Acabe manda chamar Micaías. Tem mais um profeta ali. Não estou confiando na palavra desse profeta, não. Tem mais um profeta ali. Micaías, chama Micaías. Micaías chega. E aí, Micaías, devo ir para a guerra ou não? Deve, rei. Vá-se embora, vá com força. Você vai sobreviver. Aí o Acabe se liga na ironia de Micaías e fala: tá vendo? Ele só fala coisa ruim contra mim. Fala a verdade, eu sei que você está mentindo. Micaías fala: você sabe, Deus já entregou você aos seus inimigos. Você vai morrer. Mas em quem Acabe acredita? Nos profetas dele. Aí ele tenta enganar Deus como? Se vestindo como um soldado, botando a armadura de um soldado para não ser reconhecido. A Bíblia fala que uma flecha acerta a brecha da armadura de Acabe e mata ele. Então veja que um outro exemplo são as parteiras lá no Egito. Faraó fala: olha, matem todos os primogênitos, todos os recém-nascidos ali dos hebreus. O pessoal está se multiplicando feito um rato. Mata. As parteiras, elas desobedecem ali a ordem de Faraó e mentem. Né? Elas escondem ali. Elas dizem: não, a gente tenta, mas quando a gente chega, as hebreias elas já são experientes na questão de dar à luz. Então, quando a gente chega, as crianças já têm nascido já. A gente não tem mais como pegá-las ali. Então, veja que todos esses exemplos de mentira, eles são usados em circunstâncias extremas. A questão da mentira de necessidade, ela só pode ser utilizada em circunstâncias extremas, ou seja, só em situações nas quais a vida do próximo ou a nossa estiver em risco. Por quê? Porque o bem maior diante de todos os mandamentos é a vida. Veja que em todos os mandamentos, principalmente nos concernentes à nossa relação com o próximo, o bem maior é sempre a vida. A vida ela deve ser preservada, a honra deve ser preservada. Então, a mentira por necessidade ela só pode ser utilizada nesses exemplos extremos, onde a vida de alguém ou a nossa própria vida ela esteja em risco. Ficou claro isso? Questão do 9º mandamento. Cuidado. Volto a repetir. Cuidado. Principalmente com fofocas. Principalmente com brincadeiras. Principalmente com o repassar informações. Ok?